Fala galera, tudo bom? Eu me chamo Thiago Machado, hoje eu estou aqui com o professor Augusto Teixeira, que esteve no Fantástico no domingo passado. Tudo bem, professor? Tudo bom, Thiago? Prazer estar aqui no Podblow. Aqui é praticamente de casa, já está aqui já há alguns episódios, já está quase virando sócio do, do programa. Professor, como é que estão as coisas, assim, o que você achou, assim, para a gente começar, o que você achou dessa captura aí do Maduro, assim, você achou que, assim, foi uma coisa muito rápida, eles não tiveram tempo para pensar, como é que foi isso? Olha, como a gente acompanha a situação nos Estados Unidos e Venezuela, essa pressão militar sobre a Venezuela, ela vem se estruturando há cerca de 4 meses de forma mais detida, né? Então a gente tem, especialmente até na própria mídia, em canais abertos, um aumento da presença militar dos Estados Unidos na região do Mar do Caribe. Depois você vai ter a destruição de lanchas rápidas no Mar do Caribe, depois no Pacífico. Depois uma maior pressão, inclusive no campo diplomático, né, em relação aos Estados Unidos e a Venezuela, ameaçando a derrubada do regime, ameaçando atacar a Venezuela. E, obviamente, que essa operação, que ela parece algo completamente distinto do que poderia se esperar, ela é algo que estava entre os cenários do script. Por quê, Tiago? Porque muito se falava que, não, a Venezuela está relacionada com o narcoterrorismo, então isso é necessário resolver por parte dos interesses dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, sabia-se que existia um interesse em relação ao Maduro, a derrubar o Maduro, a alterar o regime da Venezuela, etc. Então, nesse cenário, uma das possibilidades era o sequestro. Agora, o que é impressionante é a execução da operação, foi algo É, incrível, cara. a velocidade com a qual conseguiram subtrair o Maduro da Venezuela e a inexistência de baixas militares e Civis. Não, civis ocorreram. Ocorreu? Não sabia. Mas militares americanas e de meios americanos, né? Nenhum helicóptero foi destruído, nenhum avião de combate foi destruído. E olha que foram 150 no pacote aéreo para permitir com que os helicópteros pudessem ter liberdade do espaço aéreo. Por isso que é um caso, assim, inédito. É, porque eu não entendi como é que eles chegaram assim sem ser notado pelo espaço aéreo. Aí é que entra a situação, né? E Exatamente. aí é bom você tocar nisso, porque quando a gente fala de Venezuela e América Latina, a Venezuela é o país da região que até metade da década passada, vai até 2015, tinha um dos orçamentos militares muito bem destinados para a parte de investimento e aquisição de material bélico. Então, quando você tem ali o Chaves começando o governo no final dos anos 90 e o boom do petróleo, que o próprio Brasil se beneficiou muito, né, do chamado ciclo de commodities, que também foi acompanhado por um alto do preço do barril de petróleo, a Venezuela, que tinha no petróleo basicamente sua única commodity de exportação, usou muito desse dinheiro para fazer pelo menos três coisas. Uma delas, a políticas sociais, até para a população ser favorável ao regime inicialmente, isso na época do Hugo Chávez. Dois, a parte de diplomacia e petrodólares para trazer países da região favoráveis a si, entre eles Cuba, por exemplo. E terceiro, não menos importante, a aquisição de material bélico. Então a Venezuela, que era um grande comprador de material bélico dos Estados Unidos, passou a ser comprador da Rússia. E aí a Venezuela comprou, chegando no ponto que você traz, né? Por que os americanos conseguiram entrar tão rápido? Eles compraram da Rússia sistemas de defesa antiaéreo. Quem comprou? A A Venezuela, Venezuela. especialmente sistemas terra de mísseis terra-ar, né, como Buk, S-300, etc., que compunham aí um sistema de defesa aérea e antiaérea em camadas. Então, baixa, média, alta altura, com plataformas móveis, né, e um sistema de detecção, algo que eu acho que nenhum país da América do Sul tem isso. A Venezuela, no papel, tinha. Só que aí, cara, se você presta atenção no que aconteceu na Venezuela nas últimas 3 semanas ou no último mês, você vai encontrar notícias de que, olha, foram identificados F-18 Growler voando pela Venezuela, aviões ligados à guerra eletrônica, essencialmente. Então, o que os americanos estavam fazendo já tem um tempo? Eles estavam fazendo voos perto da Venezuela, alguns dos quais dentro do próprio do espaço aéreo venezuelano, com elementos de guerra eletrônica, voltada a quê? Entre outros aspectos, identificar onde é que estavam as baterias de defesa antiaérea. Dois,
Com isso, ele ilumina alvo. Então, ele começa a criar um pacote de alvos para seleção. E 2, os Estados Unidos, que é uma superpotência, trabalha com inteligência, cara. Então a gente olha para o militar, olha para a explosão, olha para os aviões, olha para o Delta Force, mas tão importante ou mais importante do que esses caras é o pessoal da inteligência que está na Venezuela. E às vezes são venezuelanos trabalhando para agências como a CIA. Então esses caras que fazem um diálogo com pessoas do governo, pessoas próximas ao Maduro, vão coletando informações e alimentando toda a preparação da operação militar. É por isso que os caras conseguiram fazer tudo o que fizeram com relativamente baixo dano para si próprios e com êxito incrível, né? Cara, porque foi realmente muito impressionante. Porque ninguém estava conseguindo entender como é que eles chegaram assim tão rápido no espaço aéreo, sem ser notado, como se fosse uma coisa assim, um passeio pela Venezuela. Pois é, no espaço aéreo, e aí complementando, eles conseguiram, né, através desse trabalho de inteligência e identificação de alvos, eles conseguiram fazer o que a gente chama de supressão das defesas antiaéreas inimigas, né, que na sigla SEAD ou DEAD, quando é destruição. O que os caras fazem? Primeira parte de um ataque aéreo como esse, a partir do momento que você identifica as defesas antiaéreas, é destruir isso. Então você usa, por exemplo, mísseis anti-radiação para destruir radares de baterias antiaéreas que podem estar ativas, né? O que às vezes leva um problema. Com o cara da defesa antiaérea sabe que o americano é muito bom, às vezes ele não liga o radar dele e deixa o sistema inoperante para não morrer. Tem isso também, que é o elemento da ineficiência ou medo. Então, aí, a primeira parte é a destruição desses meios antiaéreos, tudinho. Feito isso, aí os aviões eles criam um corredor de superioridade aérea em que o pacote de ataque pode fazer a ação ofensiva. Por que isso é importante? Cara, porque o que entrou de grosso, assim, dentro do território venezuelano e fez a exfiltração, fez o transporte das tropas, a exfiltração das tropas do Maduro, foram helicópteros, cara. De Little Bird a Chinox, por exemplo. Então eles voam não muito rápido, são subsônicos e voam muito baixo, o que é um perigo, porque a Venezuela é um dos países da região que mais tem defesa antiaérea de baixa altura, com mísseis Igla, né? Que são main-pads, são mísseis que parecem bazuca, você detecta e lança, ele consegue destruir um helicóptero. Você tem vídeos de alguns Iglas sendo lançados contra helicópteros americanos, mas eles não conseguem fazer a destruição do helicóptero. Então, é nesse sentido que você tem todo um faseamento da missão. Para quem está assistindo o episódio e ficou um pouco em dúvida com essa questão da supressão da defesa antiaérea, assista o último Top Gun, Maverick. Ali é basicamente todo um treinamento para fazer exatamente a supressão da defesa antiaérea do inimigo. Ponto. Foi o que os americanos fizeram com a Venezuela, limaram a defesa antiaérea dos caras, e aí, meu amigo, você tá rendido. Voaram baixo. Exato. Voaram baixo, voaram tranquilo. O negócio é voar baixo, que aí não é detectado. Então, voar baixo reduz a capacidade de detecção radar, mas cria um alvo para a defesa antiaérea de baixa altura. É por isso que os americanos voaram baixo, voaram rápido e tinham sempre a capacidade de saturação de área. Então, por exemplo, tu começa a ver na operação alguns helicópteros menores lançando foguetes contra áreas, saturando a área para o helicóptero maior poder descer, colocar a tropa em solo e fazer a operação. Fora que, né, existe uma suspeita de que potencialmente pessoas ligadas ao governo ou ligadas ao setor de defesa venezuelano meio que deu uma limada em certa instância, entendeu? Até porque a gente sabe, no momento de que existe um diálogo entre o atual governo venezuelano, da Delcy Rodrigues, e os Estados Unidos. Existe uma comunicação. O que ocorreu de verdade, ninguém sabe ainda. Caramba, realmente a CIA devia ter alguém lá dentro da Venezuela, com toda certeza. Alguém, um plural muito grande aí. Algumas pessoas, com certeza, porque foi um negócio muito rápido. Foi 47 segundos, se eu não me engano, né? Eu vi uma reportagem do próprio Trump. Eu não lembro se foram segundos ou foram alguns minutos, porque você tem aí a operação, que ela vai começar com os aviões fazendo toda a supressão, depois com o voo dos helicópteros, e aí a parte do pouso na área, a equipe da Força Delta fazendo a operação, extração e tirando, aí é muito rápido, cara. Porque entenda o seguinte, eles encontraram oposição, teve a neutralização da segurança pessoal do Maduro, né?
E um dos objetivos é você tirar o Maduro vivo. Então, como é que você garante a segurança do indivíduo, que é o alvo de alto valor que você quer subtrair, sabendo que vai ter troca de tiro, cara? Então, é uma situação muito complicada, o que mostra que possivelmente eles tinham informação muito detalhada, não só da dimensão física do local, mas do próprio aparato de segurança do Maduro. Um detalhe, Thiago, é que o Maduro, quando eles pegaram a Delta Force pega o Maduro, ele estava se encaminhando com a esposa para um bunker. E aí o bunker criaria dificuldade para essa extração. Então, aí você viu como a operação foi rápida e como eles tinham informação detalhada sobre a estrutura do local. Fizeram, se eu não me engano, a CIA conseguiu mapear a casa que ele estava para poderem fazer um treinamento antes, numa casa igual, não foi isso? Exatamente. Com Te bunker, lembra alguma tudo. coisa? Pô, lembra muitos filmes. Exatamente. Tem muitos filmes. Inclusive, um filme que é baseado num caso real, que foi da neutralização, o assassinato do Osama Bin Laden, né? Exatamente. Lá em 2011, maio de 2011, se eu não me engano, os americanos fizeram a mesma coisa, de certa forma. O que é que rolou ali? Eles estavam procurando Bin Laden desde 11 de setembro de 2001, e aí encontraram informações, através da CIA e de outros aparatos de inteligência no campo militar, de que o Bin Laden estaria em uma casa, em um complexo, perto da Academia Militar do Paquistão, em Abbottabad. Ou seja, os caras estavam procurando um maluco no Afeganistão, o cara estava no país do lado, perto de um complexo da escola militar do Paquistão. E aí, cara, eles com inteligência, eles começaram a criar uma maquete da área, conseguiram ter informação sobre a estrutura do local, criaram a maquete do local e começaram a treinar. E usando, na época, helicópteros experimentais em termos de contenção de som, para fazer exatamente. Entraram no local, a tropa fez a infiltração, mataram Bin Laden, pegaram o corpo e elementos de inteligência e fizeram a infiltração da tropa de volta para o Afeganistão, sem que desse tempo. E, se eu não me engano, um deles foi abatido, né? Um helicóptero foi abatido, foi destruído, inclusive no processo do pouso, cara. E eles destruíram o helicóptero na época. Se eu não me engano, foi um erro do piloto até. Cara, eu não lembro se foi exatamente um erro no piloto ou foi um problema de sustentação de ar. Porque eram helicópteros Black Hawk, só que com toda uma modificação experimental, inclusive na tinta, para reduzir a emissão, potencial de emissão de radar, que aí levou ao problema, né? Da queda do helicóptero, mas a tripulação não sofreu, mas eles destruíram, para não ter... eles não terem acesso a nenhuma tecnologia americana. Exatamente. Apesar de que o Paquistão é um país, entre aspas, aliado dos Estados Unidos, né? O que mostra esse problema. Aí quando você vê o que aconteceu na Venezuela, é mais incrível. Porque no Afeganistão, no Paquistão lá, a ideia era matar o Bin Laden, pegar o corpo, fazer a confirmação, acabou. Fechou aí o ciclo da guerra global contra o terror. Com o Maduro, cara, era encontrar o Maduro, pegar o Maduro, levar o Maduro vivo para os Estados Unidos para ser julgado lá. Então, em termos operacionais, é muito mais complicado. Eles já tinham feito isso antes, lá nos anos 80, contra o Noriega. Eles fizeram a chamada Operação Just Cause. Só que, cara, não se compara com a capacidade militar que a Venezuela tinha no papel do que o Panamá tem. Ou tinha na época, entendeu? Então é algo realmente surpreendente que mostra uma capacidade de execução operacional absurdamente surreal. Com um detalhe, para quem está escutando aqui a gente agora, eu e você, a gente cresceu escutando falando dos SEALs, Navy SEALs. Agora, os anos 80 voltaram. Estão falando só do pessoal do Delta Force, que ninguém falava mais dos caras depois do Falcão Negro em Perigo. Delta Force foi esse mesmo grupo que pegou o Osama, não foi? Não, ali que pegou o Osama foi o Navy SEALs, que aí catapultou os Navy SEALs para a coisa mais famosa das Forças Armadas Americanas nos últimos 10 anos ou mais. Eu achei que tinha acabado o SEALs, que agora ia ser a Delta Force. Delta Force é do Exército. Então, a elite do Exército. Né? De certa forma, é a elite do Exército. Isso. Essencialmente, é uma tropa já especial. O SEAL não é do Exército. Marinha. Entendi. Exatamente. São forças diferentes. Exatamente. Entendi. São forças diferentes que cumprem propósitos, entre aspas, semelhantes, mas os SEALs com aptidão muito maior para o campo, especialmente de operações navais e operações anfíbias, né? No caso do Brasil, o equivalente seria o GRUMEC.
seria mais ou menos o equivalente ali dos SEALs. Já dos Delta Force, talvez o pessoal de comandos FE tá na mesma lógica. Maravilha. É isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando aqui do assunto do bate-papo. Queria também aproveitar aqui e colocar aqui para vocês aí o QR Code da Barbearia Container, que tá aí um parceiro do canal, e o QR Code também aí do Instagram do canal para vocês acessarem e seguir. E é isso aí, vamos que vamos. A Barbearia Container, ela fica ali no Bancários, na Praça da Paz, beleza? Então, professor, agora essa operação, você acha que seria assim, se fosse no Brasil, como é que o exército brasileiro se comportaria? Você sabe me dizer assim, mais ou menos, ou por alto, como é que seria? Porque na minha cabeça e na cabeça de muitos brasileiros que não é do ramo do exército, não conhece, acha que o exército aqui fica só varrendo calçada, né? E não tem esse armamento pesado que tem, que, se eu não me engano, acho que nós temos aí 600 caças, parece, 600 aviões de guerra, não sei se são caças, mas contando com todas, enquanto os Estados Unidos tem 14 mil e alguma coisa. Você acha que o Brasil aguentaria um ataque desse assim, ou se conseguisse se prevenir? Não, aguentar é diferente de se prevenir, né? O que você acha? Então, é bom você trazer isso porque mostra realidades muito diferentes. Por exemplo, a Venezuela, no papel, tinha o melhor sistema de defesa aérea e antiaérea da região, né? No papel, eles tinham sistemas S-300, com mísseis terra-ar, eles tinham IGLA, eles tinham aí Pechora, se eu não me engano, também de defesa antiaérea, e eles tinham aí F-16 e Su-30, Sukhoi, né? Que compõe um elemento de defesa aérea, voando. No papel. Sukhoi é russo, né? Sukhoi é russo. É o único país da região a ter Sukhoi 30, ou seja, era um avião muito bom. Melhor do que o F-16 ou o 30? Do F-16 seria bem melhor. Já o F-35 tá para nascer avião melhor do que ele até o momento. Mas aí o que é importante considerar? Uma coisa é no papel. Outra coisa é, o piloto está treinado, o sistema está integrado e você ter meios para que o sistema funcione, né? Então, o que a gente viu no caso da Venezuela é que aquilo que se esperava, que era um sistema que pudesse dar maior dano, né, para quem quisesse atacá-la, não funcionou a contento. A gente ainda está para descobrir o porquê. Já no caso do Brasil, a gente não tem sistemas de defesa antiaérea, nem por parte do Exército, Marinha ou Aeronáutica, de média e alta altura. A gente tem de baixa altura, que são os sistemas IGLA que a gente usa, e os Gepard, que são alemães, né? Que é basicamente um carro com um tanque, entre aspas, com um canhão apontado para cima, que ele tem um elemento de defesa antiaérea de baixa altura, que hoje na guerra da Ucrânia tem se mostrado muito útil contra drones, por exemplo. Inclusive a Alemanha tentou comprar do Brasil munição do Gepard para doar para a Ucrânia. Aí o Brasil fabrica? Não, a gente comprou deles. Era um tipo de meio que estava no depósito para ser descomissionado. Aí o Brasil, no contexto ou foi da Copa do Mundo de 14 ou das Olimpíadas, chegou na Alemanha e comprou. E agora com a guerra da Ucrânia, os caras dizem, isso aí é bom, quero de volta. Nós, não. Então, a nossa defesa aérea e antiaérea, ela funciona diferente da Venezuela muito pela carência de meios, né? Então, a gente trabalha com defesa de baixa altura, com sistemas IGLA e outros sistemas de defesa antiaérea, de procedência da OTAN, e trabalha com defesa aérea, essencialmente, feita através dos vetores de superioridade aérea, como hoje nos Gripen, os F-5, mas média altura aí você teria, por exemplo, o Super Tucano, que ele poderia contribuir com esse elemento. Mas para 27, se não me engano, no interior de São Paulo está para ser inaugurada uma organização militar dedicada para a defesa aérea, se não me engano, de média altura, o que vai ser muito importante para dotar desse meio. Mas, indo direto à tua pergunta, por que é importante pegar o caso do Brasil? Caracas, ela está mais próxima da costa da Venezuela, ali no Mar do Caribe, o que favorece essa operação de mar para terra, como ocorreu ali através do elemento aeronaval. Já no caso do Brasil, se você tem presidente, etc., vai estar em Brasília, que é dentro, no meio do território, entendeu? Então, a distância muito maior, é muito diferente você fazer um raid, né, ali da costa, vai em Caracas, pega e sai, de você voar até Brasília e sair de forma tranquila. É possível ser feito?
É possível ser feito se você for os Estados Unidos, mas a chance de êxito é infinitamente menor de êxito. Então, no caso do Brasil, seria mais complicado fazer isso. Outro aspecto importante é que o Brasil ele tem, no campo militar, um sistema de inteligência. Então, o Exército tem um sistema de inteligência, a Marinha tem, a Força Aérea tem, e no âmbito da defesa ocorre algum compartilhamento. Qual é o nosse problema? Porque se você parar para entender o que a gente está discutindo, o núcleo, seja do sucesso dos Estados Unidos ou do fracasso da Venezuela, na questão do Maduro, é inteligência. Não é só a capacidade operacional, o equipamento, é inteligência. É o quanto você sabe por onde é que o inimigo vem para que você possa antecipar. Então, no caso do Brasil, um dos problemas que a gente tem não é no campo necessariamente da chamada inteligência militar, mas do sistema de inteligência. E por quê? Porque o Brasil tem uma organização, uma agência de chamada inteligência de Estado, que é diferente de inteligência policial, que é a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência. Só que ela vem sendo desmontada do Bolsonaro ao Lula. Nenhum dos dois, você pega o Bolsonaro e pega o Lula e compara o que eles estão fazendo com a BIM, é um processo de desmonte. E a agência de inteligência, ela é fundamental, porque um dos papéis dela não é apenas de coletar inteligência, mas de municiar os tomadores de decisão de, olha, isso está acontecendo, para que ele possa tomar uma decisão rápida, somando com outras fontes da inteligência militar, por exemplo. Então isso é algo que a gente tem que ficar ligado, não apenas no campo de uma potencial agressão militar futura, mas numa coisa muito simples que vai ter esse ano, eleições, por exemplo. Exatamente. Tá entendendo? É por isso que ninguém está preocupado em discutir inteligência. O Brasil está tão como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, que, por exemplo, quem está coletando dados de inteligência sobre a situação da Venezuela, saiu hoje no jornal, é a Polícia Federal, adidos da Polícia Federal, que não compete. É para você ter adido da ABIN fazendo inteligência de Estado, somado com outros sensores de inteligência, como é o próprio Itamaraty e as suas instâncias, não a Polícia Federal. Você acha que no Brasil é possível a gente ter uma inteligência como a antiga KGB e a CIA? Então, a inteligência brasileira, ela foi muito boa no período da ditadura. Você tinha o Sistema Nacional de Informações, o SNI, que foi pensado, estruturado, pensado muito pesadamente pelo general Couto Silva, Goberido Couto Silva, e ela funcionava bem para os interesses do regime militar à época. Então, por exemplo, o Brasil tem um dos casos de maior sucesso de ação contra terrorismo na época e de contra-guerrilha, muito ligada pela capacidade de inteligência que tinha à época, por exemplo. Só que isso foi desmontado. No processo de redemocratização, se desmonta esse aparato de Estado de inteligência e, tardiamente, se recria aí a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E você tem uma fragmentação completa da inteligência no Brasil. Para tu ter ideia, o Brasil, cada estado da federação tem uma polícia civil, uma polícia militar e, hoje em dia, uma polícia penal, por exemplo, etc. Cada uma dessas tem um órgão de inteligência interno. Cada Ministério Público tem um órgão de inteligência. Por exemplo, a Receita Federal tem um órgão de inteligência. Então, você precisa de um sistema para integrar essa inteligência e para que as pessoas compartilhem informações, que é o chamado Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, que é encargo da ABIN, que está sendo, entre aspas, desmontada. Então, é por isso que, é possível ter um sistema de inteligência muito robusto em uma democracia. Ele precisa de controle, que a gente tem a comissão mista de controle de inteligência, né, no âmbito do Congresso Nacional, mas ele precisa que os governantes e os legisladores entendam que inteligência de Estado é uma coisa, inteligência policial é outra coisa, e que goste ou não, independente da sua coloração ideológica, a ABIN é necessária. Não é possível você ter uma agência como a ABIN que o diretor-geral da ABIN não seja da carreira de Estado de inteligência. É complicado. Aí É a mesma coisa de você exigir que um neurocirurgião extraia um dente. Exato. Exato. É possível que ele extraia junto com o cérebro também, né? Exatamente. E, cara, por que assim, falando da inteligência, você acha que se a gente conseguisse arrumar essa inteligência, ela também poderia ser uma inteligência internacional, saber o que está acontecendo nos outros países, assim como a CIA? Deve ser. É possível a gente ter uma agência de olho em uma agência de inteligência, de olho para saber o que uma outra inteligência de um outro país está fazendo para
para se prevenir de um ataque? Então, isso é chamada contra-inteligência, que é uma das funções do setor de inteligência. E aí você tem duas coisas, né? Você tem a chamada, no caso do Brasil, as aditâncias, que são representações internacionais da agência de inteligência fora do país, que eles servem para fazer exatamente essa coordenação, né? O diálogo com outros agentes de inteligência de outros países, o acompanhamento in loco de certas tendências ou questões, porque são relações muitas vezes pessoais, de uma pessoa que conhece outra, que pega informação e por aí vai, conhece a quem perguntar e ao que olhar. Então, a gente tem as aditâncias da BIM, não sei hoje se elas estão tendendo a reduzir em virtude do aumento da aditâncias de outras corporações, mas é algo importante. Por quê, Tiago? Não é só a BIM. A BIM tem aditâncias, o que é importante, até onde eu saiba ainda tem, mas o próprio Itamaraty, consulados e embaixadas, são sensores de inteligência também, porque eles têm reuniões, conhecem pessoas, captam certas informações, coletam dados, fazem relatórios, tal como a Dido Militar, a Dido de Defesa, que estão em outros países. Agora, qual é a bronca? Países como os Estados Unidos têm a Agência Nacional, a NSA, por exemplo, a Agência Nacional de Segurança, que é uma agência voltada a um tipo de inteligência muito específica. Eles têm a CIA, que é voltada para coletar inteligência fora do território americano. Isso que eu tá queria... entendendo? No caso do Brasil, a gente não tem, cara, isso. Pois é, cara. Não tem. E é algo que aí você tem que ver o seguinte, o entendimento em relação à Constituição se pode, e o entendimento ligado à chamada Política Nacional de Inteligência se pode. Peraí, então a Constituição do Brasil tem que permitir isso, é isso? Dentro do marco legal, ela não pode ser algo contrária aos princípios que regem a nossa conduta internacional. É como você pega o nosso discurso na área de defesa, ele é completamente defensivo. Defensivo, em que em nenhum momento se tem um interesse em ter uma sensibilidade, uma percepção ofensiva. Só que aí você pega coisas como, por exemplo, qual é uma das formas mais úteis hoje para você fazer inteligência? Especialmente chamada ligada à exploração e à ação ofensiva. É através do ambiente cibernético. A gente tem uma política no Brasil de defesa cibernética, que é essencialmente defensiva. Ela não trata de forma tão explícita de elementos de caráter ofensivo. Só que, às vezes, a forma com que você tem para poder coletar determinado dado é atacando. Tá entendendo? Então, são questões importantes que, infelizmente, não tem grande repercussão no debate nacional, mas distinto de apenas pensar, por exemplo, defesa nacional, que tem um núcleo nas Forças Armadas, mas não se restringe às Forças Armadas, o Brasil deveria voltar a pensar segurança nacional, em que a defesa está dentro. Os Estados Unidos têm isso, cara. Os Estados Unidos têm a CIA, tem a DIA, uma é a Agência de Inteligência Central, a outra é inteligência de defesa. E elas dialogam, tá entendendo? Entendo. Então, cara, a gente tem muito o que comer ainda. Tá devagar, né? Estamos atrasados. Estamos. Muito atrasados. E não é uma questão que dê interesse. Não tem interesse porque a pessoa que é responsável por isso não tem interesse. Porque se eu fosse um ministro da segurança do Brasil, acho que você também, se você fosse, já ia pensar num negócio desse. Principalmente depois desse negócio aí que aconteceu com a Venezuela. Tem uma coisa mais próxima a nós, Thiago. Para pensar o seguinte, você que é do Sudeste, você vai entender a relevância que Itaipu tem para a indústria brasileira e para o Sul e Sudeste do Brasil, para o sistema elétrico nacional. O Brasil está no processo de renegociação dos termos de Itaipu. Para quem não está ligado na história, o Brasil bancou, o Paraguai topou e o Paraguai, por força de contrato, exporta o excedente de energia que eles não consomem para o Brasil. Beleza. E sempre é complicada essa renegociação. Pois bem, saiu a informação de que o Brasil estaria fazendo espionagem em relação a líderes do Paraguai nesse processo de negociação. Vazou. Cara, não pode vazar uma coisa como essa. Pode, cara. Tá entendendo? Ou seja, alguém vazou. E aí, ao vazar, se creditou a veracidade da informação e prejudicou a negociação do Brasil, com toda cara. certeza. Isso é inteligência contra inteligência. E possivelmente tem um entendimento de que vazou por dentro do próprio Estado. Não foi a inteligência do Paraguai que conseguiu plotar. Foi o próprio Brasil que vazou. Então, se você tem problemas corporativos,
quanto mais esperar que um parlamentar do Congresso, o Senado, tenha sensibilidade para a importância disso. O que a casa da Venezuela mostra pra gente? Cara, um dia a casa cai. Exatamente. Exatamente. É por isso que existia um cara barbudo aí, um cara chamado Dr. Enéas. E, cara, ele falava umas coisas que quando eu era moleque, assim, eu falava, esse cara é doido. Fazer bomba atômica, lembra dessas coisas? Claro. Fazer bomba, não sei o quê. E na minha cabeça ele queria sair guerreando por aí, entendeu? Mas não, cara, depois que a gente cresce e a gente vai ver os vídeos, como não tinha internet, a gente falava, para a gente ter respeito dos outros, nós precisamos mostrar poder. Então, o que eu acho interessante é que a gente deveria sim ter armas nucleares para colocar respeito nos outros, não é para sair guerrilhando. E ter um sistema de inteligência. O que você acha da arma nuclear? Tem um cara aí no partido do MBL que tá falando que vai querer fazer, tá tomando as ideias do Enéas. Uhum. Você acha que se ele conseguir por um milagre ser presidente, você acha que ele consegue fácil fazer um programa desse, criar arma nuclear? Ninguém lá de fora vai interferir? Como é que é isso? Cara, caso esse candidato, esse potencial candidato, tenha êxito, consiga ser empossado, dificilmente ele consegue tirar isso do papel. Vira proposta de campanha enterrada. E por quê? No campo interno, o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Nos veda do desenvolvimento de tecnologia militar para fins militares, especialmente armas nucleares, né? A gente pode ter, por exemplo, submarino de propulsão nuclear, mas o submarino não é nuclear, ele não tem arma nuclear. A gente é signatário do Tratado de Tlatelolco, lá em 68, que proíbe ter arma nuclear. O Brasil é um dos países líderes do regime de áreas livres de armas nucleares, no Atlântico Sul. O Brasil tem na Constituição dizendo que não fará armas nucleares. Então, é uma cláusula lá constitucional. Então, sim, todo o nosso arcabouço jurídico impede, ponto, que você tenha armas nucleares. Mas tem como burlar isso, cancelar esse... Então, politicamente você pode tudo, né? Pode tudo, só que tem um custo interno absurdo. Por incrível que pareça, é mais fácil a parte tecnológica. Por quê? Porque o Brasil tem um programa nuclear desde os anos 50, porque você tinha aí uma corrida armamentista expressiva com a Argentina, que eram duas potências, né, da Bacia do Prata, que vão ter uma corrida militar que vai descambar para a área nuclear, da pesquisa civil, da pesquisa nuclear. E o Brasil, durante o regime militar, ele vai ter o programa nuclear, reconhecido dentro do TNP, e ele vai ter um programa paralelo para o desenvolvimento da arma nuclear, da bomba. Então a gente tinha, cara, cientistas e militares trabalhando na confecção de arma nuclear. Inclusive você tinha uma área escavada para fazer um teste nuclear. Não lembro se era no Piauí, que eu lembro que até o Fernando Collor, quando ele assume, ele coloca literalmente uma pá de cal no buraco. Então, na parte tecnológica do artefato, a gente, de certa forma, tem algum know-how no desenvolvimento. Some-se a isso o fato de que o Brasil tem um programa nuclear civil de energia de grande sucesso. O Brasil tem Angra 1, tem Angra 2 e está aí produzindo a ideia do Angra 3. Você escutou algum vazamento, algum problema, alguma destruição? Não. Então são programas em que inclusive tem inspeção internacional da Agência Internacional de Energia Atômica, tem uma tecnologia de centrífuga muito interessante, com tecnologia nacional. Minério à vontade para extrair. Urânio que a gente nem consegue utilizar. Tem. Exatamente. Então know-how tem. Problemas que a gente tem. O aparato constitucional e legislativo, regime internacional, direito internacional que a gente traz para o arcabouço interno do país e nos restringe. 2, o Brasil também é signatário do regime de controle do MCTR, de mísseis, que é importante no campo da... Não é só você ter a ogiva nuclear. A arma nuclear ela é composta em geral pela ogiva ou as ogivas e o míssil, que é o mecanismo pelo qual vai ser entregue a ogiva nuclear, né? Então, esse regime ele constrange
o desenvolvimento e acesso a certos tipos de componentes que podem ser usados para armas de destruição em massa. E você soma o outro aspecto, que é o seguinte, cara, a partir do momento que alguém suspeitar que você está no programa de proliferação nuclear, essa aqui é. A casa começa a cair. Isso assim, é líquido e certo. É líquido e certo. A partir do momento que a inteligência de países aliados, às vezes, identificarem que o Brasil tem um interesse em produzir, cara, sanção violenta, pressão violenta. Você pode ter cientistas que vão dormir e não acordam, pessoas caindo da escada e por aí vai. Na época do programa nuclear brasileiro paralelo, né? Eu já escutei história que tinha cientista militar que andava com a Uzi embaixo do terno, cara. Porque sabia que podia ser neutralizado por agentes de inteligência estrangeira no país. É uma questão séria, muito bem fiscalizada no âmbito internacional, porque a UNS estava certo. Porque armas nucleares, elas alteram o patamar de relevância do país no cenário internacional. Então, por exemplo, você viu aconteceu o que aconteceu com o Irã no ano passado. Israel fez o ataque, o Irã retaliou, os Estados Unidos fez o ataque lá contra as usinas nucleares do Irã, parou a brincadeira. O que o Irã retaliou? Nada. Ponto. Botou o rabinho entre as pernas e ok, agora a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui. Contra a Coreia do Norte, é virtualmente impossível de você ver alguma coisa como essa. Por quê? Porque a Coreia do Norte possui armas nucleares, ela possui os sistemas de entrega, especialmente de mísseis balísticos intercontinentais, possui ogivas nucleares em quantidade e tem um elemento de credibilidade que ninguém é maluco de apostar se eles fariam ou não. Exatamente. Tá entendendo? Então, nós não temos isso. Não temos nada. No Brasil... A gente tem impotência, a gente tem um potencial para. É por isso que, tipo, vamos fazer arma nuclear? Cara, isso tem que ser algo que você entenda que o custo para você fazer vai ser, assim, bizarramente alto. Não é econômico só. Tem que ver se vale a pena. Exato. E no nosso caso, cara, para você ter uma arma nuclear, você tem que saber o que você quer. Quem você é e para onde você vai, para que você entenda que o preço que você vai pagar é muito alto. Você pega, o Paquistão tem arma nuclear, a Índia tem arma nuclear, mas um morre do medo do outro. A Índia está do lado da China, cara. A mesma coisa China e Estados Unidos, um morre de medo do outro. Uma porque o medo é uma moeda de troca. É onde que você tem o respeito. Exato. É um medo. E não adianta, cara. Você só é respeitado se a pessoa tiver medo de você. É fundamental. Especialmente no mundo como o de hoje, em que, assim, hoje o pessoal está falando, o direito internacional não funciona, ou a ONU não funciona. Cara, não funciona bem há muito tempo. E nunca vai funcionar. Perfeitamente não. Não funciona. Você acha que essas reuniões vão dar em alguma coisa? Então, mas apesar de ele não funcionar perfeitamente para grandes potências, é importante que a gente tenha. Porque cria pelo menos um parâmetro de relacionamento ou certos limites que você consegue... Poxa, está errado. Você tem que fazer alguma coisa feita. Isso na forma diplomática. Sim. Diplomática e política. Porque você tem pressão também, tá entendendo? Existe algum tipo de ônus dentro desse processo. A questão é que isso é problemático desde que a ONU é criada, cara. Tá entendendo? A ONU é criada lá em 45, 48, Carta de São Francisco, a Segunda Guerra em 48, 45, 48 é criada a Carta de São Francisco, estrutura da ONU. O que você tem em 50? Em 49 você tem o teste nuclear da União Soviética, em 50 você tem a Guerra da Coreia, que vai até 53, que a ONU não tem veto, consegue autorizar a composição de uma força internacional liderada pelos Estados Unidos. Ou seja, falhou ali, cara. A estrutura que era para impedir com que a guerra acontecesse falhou, tal como falhou em todas as guerras posteriores. Mas é um ambiente importante para as grandes potências tentarem conversar, sentar, olhar um no olho da outra e tentar caminhar as coisas. E só que hoje, o que a gente está vendo? O principal país que foi responsável por estruturar essa arquitetura internacional, regimes, normas, e bancar com violência para que essa estrutura fosse mantida, está sendo um dos que mais está rasgando ela, cara.
Então você quer os Estados Unidos, que você já tem um retrospecto disso. Exemplo, em 2001 eles invadem o Afeganistão com autorização da ONU, com um elemento de autorresposta, beleza, foram atacados no 11 de setembro. Mas em 2003 não encontraram armas de destruição em massa, o Conselho de Segurança da ONU não autorizou a operação e ela foi completamente ilegal. Tá entendendo? O que aconteceu com os Estados Unidos? 0 sanções. Tá entendendo? Então isso mostra, e aí? Quem controla o garante? Tá entendendo? Só que agora, na época, o governo americano sempre tentava justificar, criar uma história com fantasia, convencer. Agora não, cara. O Trump, ele tomou posse de tudo e acabou. É o sincericídio. Ou seja, eles tomaram nosso petróleo, queremos nosso petróleo de volta e vamos atacar. Ponto. Ou seja, a estrutura internacional, o ONU, o direito internacional, ele mandou tudo, reduziu. Jogou tudo no lixo. Porque, e ele mesmo falou, quem manda na América Latina somos nós. Você viu o post do Departamento de Estado? O nosso hemisfério, tá entendendo? É a doutrina Monroe 2.0. E explica um pouquinho sobre essa doutrina aí que você estava comentando no Fantástico. Cara, então, isso é bom que quem está assistindo a gente entenda um pouco, que é o seguinte, você tem poucas grandes potências no mundo, e é um jogo pesado e violento, e parte do jogo das grandes potências consiste na tentativa de controle, direto ou indireto, das suas regiões, ou das suas regiões próximas, por diversas razões. Uma delas, pelo elemento de controle de recursos naturais, energéticos, populacionais, etc. Pelo elemento de você aumentar uma profundidade estratégica para proteger teu território de potenciais outras grandes potências. E como elemento de controle de uma determinada região, esfera de influência. Então, você analisa as grandes potências. O Reino Unido buscou ser uma grande potência naval, então controlava outras esferas de poder. A França, idem. A Alemanha tentou. Você tem 2 guerras mundiais para essa brincadeira, tá entendendo? Então, os Estados Unidos, eles começam com essa coisa de doutrina Monroe no século XIX, num contexto em que você tinha... eles consolidam a expansão territorial no continente americano e, ao fazê-lo, eles começam a consolidar a expansão também para o sul. As guerras contra o Canadá / Império Britânico são resolvidas, com derrota americana, eles não conseguem conquistar mais território, e o conflito se estende ao sul com o México, e a gente tem um processo de anexação de territórios mexicanos através da Guerra Civil Americana. E depois que você tem essa consolidação, você tem outro problema, que é o seguinte: parte do continente americano, especialmente na América Central e Caribe, era povoada de grandes potências europeias, notadamente a Espanha, que tinha ilhas tipo Cuba, Porto Rico e por aí vai, até Filipinas lá na Ásia. E os americanos eles vão entender que a presença dessas potências tão perto do território americano continental expunha um perigo e um problema para os Estados Unidos, porque colocavam quase como o que hoje a gente chamaria, né, de porta-aviões inafundáveis apontados para os americanos. E é importante que a gente lembre que a independência americana se dá lá em 1700 e pouquinho, 1776, mas em 1818 tem uma guerra contra o Reino Unido que toca o fogo na Casa Branca, porra. Ou seja, os europeus, quando estão perto dos Estados Unidos, era problema. Aí o que os caras fazem? Bancam a guerra contra a Espanha. E acaba sendo uma guerra que, entre aspas, liberta Cuba, os caras tomam Porto Rico, etc e tal. Eles começam a fazer um movimento de empurrar para fora as potências europeias, notadamente a Espanha, para fora do hemisfério americano. Isso para o Caribe e Atlântico e também para o Pacífico. É aí que os caras vão, no processo, tomam ali o Havaí e, em particular, as Filipinas, né? Que era uma possessão espanhola à época. Então, isso vai consolidar a ideia de esse hemisfério é o hemisfério ocidental, é o hemisfério americano, a fortaleza americana. Então, Américas para os americanos. Não aceitaremos a ingerência de potências estrangeiras nesse hemisfério. Estrangeiras, diga-se, fora do continente, aqui nesse hemisfério. Ou seja, eles assumem uma condição de suzerania sobre essa região. E aí você tem um diferencial, Tiago, que essa visão era muito forte
dos Estados Unidos até mais ou menos o norte da América do Sul e na Venezuela, Colômbia em geral. Brasil, Argentina, etc. já é outro jogo que você tem uma influência britânica dentro da discussão do século XIX, né, que não interessava tanto aos Estados Unidos. Então isso foi muito forte. E aí, cara, você vai juntar duas coisas, que são dois presidentes da passagem do século XIX ali pro XX, que é o Theodore Roosevelt e o McKinley, que são dois caras que o Trump admira pra caramba. Inclusive, teve um monte que ele botou Monte McKinley e ele chamou a atenção de novo para o Roosevelt como um cara que ele reverencia, que são caras ligados ao expansionismo americano na região. Tá entendendo? Então, esses caras foram importantíssimos para dotar os Estados Unidos de uma marinha forte, para aumentar a presença no hemisfério americano e para conquistar território. Tá entendendo? Ou seja, os Estados Unidos querem mandar nas Américas e ponto, e é isso. Então... Não tem... Isso não seria um pouco ilegal, não? Um pouco não, seria ilegal, né? Esquece legalidade. Para os Estados Unidos, no continente americano, em termos de poder, o direito internacional é peso de porta. Nada, Exatamente. Tá entendendo? Até porque, para uma grande potência, o direito internacional ele serve de matéria-prima para você justificar aquilo que você quer fazer. Tipo, Maduro, como é que eles justificaram? Narcotráfico. Tá entendendo? Tentaram fazer, inclusive com agentes da DEA, pô. Inclusive, eles acusaram também a esposa dele e o filho, não foi? Sim, sim. Por que eles fizeram isso com esposa e filho? Eu não entendi. É uma forma de você pressionar também, né? Uma coisa é você responder pelos seus atos, outra coisa é você poder safar sua esposa, seu filho. Digamos que você fica um pouco mais cooperativo. Entendi. Caso necessário seja. Uma coaçãozinha de leve. Exato. Até se você considera coisas estranhas, tipo, uma das principais acusações contra o Maduro era de que ele seria um dos líderes do Cartel de los Soles, que seria um cartel de generais venezuelanos, né, que comprovaria esse nexo entre o Estado venezuelano e o crime organizado / narcotráfico, o chamado narco-estado. Essa acusação foi retirada pelo Departamento de Estado agora no processo criminal. Eu fiquei sabendo. Ou seja, tá entendendo? É estranho. Mas o que importa? Cara, os Estados Unidos, eles são o país mais importante da América Latina. Ou seja, parece erro geográfico falar isso, mas não é. Eles são o país mais importante da Ásia. É o país mais importante do mundo. E eles têm uma capacidade de poder, de projeção de poder, que não é apenas militar, ele é financeira, comercial, econômica, cultural, absurda. Inteligência gigantesca. Só que aí você tem a seguinte questão. Por pelo menos 25 anos, no século XXI, eles não priorizaram a América Latina. Tipo, a América Latina, pô, esse negócio aí, esse quintal aí, deixa esses caras quietos. Qual é o problema na América Latina? Crime organizado e tal. Não tinha uma grande prioridade. Qual era o cerne? Oriente Médio, especialmente ali Iraque, depois Afeganistão, depois a guerra global contra o terror, chamado Grande Oriente Médio, né, que pega norte da África ao Oriente Médio, e Ásia, chamado pivô para o Pacífico, né, que o Obama sempre prometeu fazer, etc. Ou seja, era chamada Eurásia. Esse é o cerne. A América Latina é relegada, isso não importa. Então, os caras não tinham tanto uma incorporação da região numa estratégia americana. Só que o que aconteceu com isso aí? Para e passo esse abandono da América Latina. A China, velho. A China começou a crescer pra caramba. Decolou. Pra cá. Exatamente. Por influência dos americanos, entraram na Organização Mundial do Comércio e ampliaram as redes comerciais e industriais em toda a região, inclusive nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que são um grande investidor na região, inclusive no Brasil, começou a competir com a China. E a China começou a entrar. Então, você tem meio século da China com um esforço absurdo, não só para comprar produtos da região, como soja brasileira, etc., mas para investimento, cara. Então você roda em João Pessoa, você vê BYD, por exemplo. Brasil todo. Brasil todo. Você tem vê sistemas de carro elétrico fornecimento de vagão de trem para metrô, made in China. Porca na casa de construção, made in China. Tudo que você tem na sua casa é made in China. Tudo. Exato. Até a televisão. Exato. Até a televisão. Exatamente. Porque, eles têm muita fábrica, né? Eles puxam a fábrica dos outros países para lá, para usar mão de obra chinesa. E é fabricado na China. Não é? A Apple, por exemplo. Isso. O iPhone é made in China. Exato. Lembra quando o Trump tentou botar umas tarifas de 150% contra a China? Quem foi
o articulador contra? As empresas americanas, cara, que estão na China. Tá entendendo? Um dos receios era, como é que vai ficar o preço do iPhone com as sanções? Exatamente. Tá entendendo? Porque você teve um processo de globalização, que parte do processo de globalização é a descentralização das cadeias produtivas. Você queria cadeias de valor para otimizar o ganho. E a China se beneficiou muito disso, e os americanos também. Com toda certeza. Só que aí a América Latina acabou sendo um território fértil para a China investir. Os Estados Unidos mantiveram a importância, mas a China ficou muito forte. E aí, cara, os Estados Unidos aumentaram a percepção de uma competição sistêmica com a China, chamada como uma competição geopolítica sinocêntrica, em que os caras entenderam o seguinte, cara, essa estratégia de tentar ter um diálogo com a China, ter uma acomodação com a China, ter um respeito e tal, não tá dando. E isso ocorre na primeira administração Trump, que eles vão pro pau com a China, com a guerra comercial, e agora. E nesse agora, um dos termos importantes é o seguinte, pandemia. O que a pandemia fez para a economia e geoeconomia? Ela jogou uma pá de cal nesse processo amplo de globalização. Por quê? Porque o cara começou a entender o seguinte, cara, eu faço um míssil, mas eu não tenho respirador. Eu faço um satélite, mas eu tenho um problema para fazer máscara. Foi bom você tocar nesse negócio de satélite, professor. Foi muito bom. Vem cá, você também tem um conhecimento geopolítico, né? Geopolítico, obviamente. Vamos falar um pouquinho sobre esses mísseis balísticos, assim, que eles vão... Se não me engano, vai por órbita baixa, não é isso? Isso. Você acha que o Brasil ele tem condição de criar Nós temos a base de Alcântara já, para lançar satélites, a gente não lança. Eu queria ver com você 2 pontos. Você acha que o Brasil um dia vai conseguir lançar satélites, vai mandar alguma coisa para o espaço? E conseguimos fazer mísseis balísticos também? Algum dia? Você acha que isso é possível? Olha, possível mas com o estado atual de investimento na Agência Espacial Brasileira e dentro desse campo aeroespacial é muito difícil. O que é que a gente tem? Você tem 2 tipos de míssil, essencialmente. Você tem mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. O míssil de cruzeiro, ele é um míssil lançado de terra, mar ou ar, e ele voa tipo um avião. Ele tem uma trajetória que ele muda, ele sobe, ele desce, ele faz curva. Intercontinental também? Não. O de cruzeiro pode ter com alcance longo, mas ele não tem tanto essa proposta. Um exemplo de um míssil de cruzeiro que todo mundo conhece, Tomahawk americano. Pode até 2.000 quilômetros de autonomia, por exemplo. E o outro tipo é um míssil balístico, essencialmente. O míssil balístico, ele tem, como você bem coloca, uma trajetória como a gente fala, balística, essencialmente. Ele sobe, chega ali na órbita baixa e ele desce em velocidade quase hipersônica. Ponto. E ele tem um payload, né, uma carga útil bem maior do que o míssil cruzeiro. E ele, essencialmente, conta com o elemento da gravidade como elemento na fase terminal, além da energia. É a energia da gravidade que... Energia da gravidade mais a munição que ele tem, né? Só que aí você tem questões, né? Quais delas? A tecnologia espacial, ela é dual. Ela serve para finalidades civis e para finalidades militares, como nuclear. A tecnologia que você tem que fazer a centrífuga, enriquecer urânio, etc., até 20%, se você passa ali, você pode chegar no weapons grade ali para arma nuclear, entendeu? Então, exatamente. A pergunta também, que eu acho que eu não reformulei, é um passo. Quando você começa a mexer com tecnologia espacial, é um passo para nuclear ou não? Não. Não? Não, elas podem ser juntas ou elas podem ser desenvolvidas de formas separadas. Entendi. Qual é o problema? O Brasil ele tinha um programa de lançamento de satélites, que é chamado VLS, Veículo Lançador de Satélite, e a própria construção do satélite, né? E esse programa ele foi literalmente explodido no começo dos anos 2000 com um acidente em Alcântara. Então a gente tinha preocupação de que o Brasil tem que ter a tecnologia para o lançamento do satélite. A gente lançou, ocorreu um acidente catastrófico em Alcântara, explodiu o VLS, matando aí parte da equipe técnica muito boa, que demorou muito para formar. E
Depois que isso ocorreu, essa mesma tecnologia do lançamento de satélite, ela pode ser usada para três coisas. Para lançar o satélite, ou uma tecnologia muito semelhante do míssil balístico, e como elemento básico para uma arma satelital, chamada A-7. E aí, depois que isso ocorreu, aumentou a crise do Programa Espacial Brasileiro, e você tem uma decisão de, ao invés de fazer um veículo lançador de satélite, você investir em microsatélites. E hoje em dia em constelações de satélites em órbita baixa, padrão aí Starlink, né? Starlink. Essencialmente. Então, já é uma tecnologia que não nos habilita a pensar em míssil balístico. Tá entendendo? Em tese, a gente poderia desenvolver isso, teria condições para, mas hoje não é prioridade. Ela não está como algo colocado como cerne de prioridade do poder aeroespacial. Até porque se o Brasil, hoje, qual sentido seria nós desenvolvermos um míssil balístico, seja de médio alcance ou de longo alcance, como intercontinental, com ogivas convencionais? Dá para fazer? Dá, mas em geral o custo-benefício não é mais interessante, tá entendendo? Por exemplo, onde é que você viu o míssil balístico ser utilizado com munição convencional? O Irã, contra Israel, lançou mísseis balísticos com munição convencional. Ou a Rússia com o Orishnik contra a Ucrânia, né? Que ele, inclusive, ele tem ogivas separadas de múltipla reentrada, que dificulta pra caramba a defesa. Só que tipo, é um vetor que quando alguém lança, o cara, eita, será que é ogiva convencional ou nuclear? Tá entendendo? Então, qual é o problema? Isso não é uma questão tão pertinente dentro das prioridades da defesa do campo do setor aeroespacial. Quais são elas? Superioridade aérea, vetor de superioridade aérea, o Gripen, que tem uma plataforma, ele é multifunção, então ele serve para guerra eletrônica, superioridade aérea, interceptação, etc. E transporte, KC-390, que é essencial, dadas as dimensões do país, etc. E tem a arena também do PESE, né, que é do Programa Espacial, que não está recebendo os recursos que deveria estar. Isso, ao meu ver, é uma ordem de prioridade. Aeroespacial é fundamental. Com certeza. Defesa aérea, antiaérea, espaço e cibernético são vetores fundamentais para que a defesa funcione. Claro, com toda certeza. Professor, muito obrigado por ter vindo. É sempre bom ter você por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo, tá? E eu gostaria também aqui já de aproveitar esse tempinho para a gente poder bater um papinho aqui. O canal está precisando de parceria. Você aí que tem empresa, que quer ser divulgado, que trabalha com e-commerce, se quiser, entre em contato comigo lá no LinkedIn mesmo, que eu também publico as coisas no LinkedIn ou no Instagram, tá bom? Senão vai ficar meio puxado aqui pro canal, porque é sempre eu que estou aqui tentando correr atrás das coisas para funcionar o canal, e eu aceitaria de bom grado aí uma parceria, tá bom, galera? Professor, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Você é um cara assim que... além de ser um prazer ter você aqui, eu acho que você vai vir aqui nesse canal assim infinitas vezes, cara, porque esse ano é o ano. Esse ano vai prometer muita coisa. Oh. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo convite, Thiago. Parabéns. Valeu, mais uma galera. vez pelo canal. Obrigado.